A graça e paz. Tudo bem com vocês, meus irmãos? Hoje é dia 5 de maio, segunda-feira. Como eu havia dito, a gente vai estar continuando com a palavra de Deus, que a gente vai toda semana, se possível, a gente vai estar dividindo a palavra, né? Aprendendo um pouquinho mais, lendo e refletindo, que é um momento muito bom. Então, a gente tinha parado. Nós estamos lendo a epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, e nós tínhamos parado no capítulo 1, versículo 17. Então, para começar o 18, eu vou dar como se diz, uma retornada para as pessoas que possam estar chegando agora entender um pouquinho de que a gente vem exclamando. O capítulo 1 até o 17, ele vai falar da justificação pela fé. Que nós somos justificados pela fé. A fé em Jesus Cristo, quando confessamos e cremos que Ele é o único Senhor e Salvador de nossas vidas, e cremos que Ele morreu na cruz, padeceu morte de cruz, ressuscitou e veio para nos, que Ele é o Filho de Deus e que Ele veio para nos salvar. Amém? Então aí a gente continua agora com o versículo 18, que da 18 em diante é o pecado e a condenação. Porque nós fomos justificados, mas agora vai falar do pecado e da condenação. Não porque a gente foi justificado, a gente pode continuar pecando. Não tem essa coisa de, eu uma vez salvo, sempre salvo. Eu, ao menos, tem pessoas que têm essa teoria, né? Uma vez salvo, sempre salvo. Eu não penso assim, me perdoe quem pensa, mas eu não penso assim. Eu penso que a gente tem que seguir um caminho retidão, porque Jesus mesmo conta em várias parábolas sobre arrependimento e volta, porque senão ele falava, podia ficar lá que estava salvo. Assim penso eu, Marcos Renato. Amém? Vamos lá. Versículo 18 do capítulo 1 da epístola de Paulo aos Romanos. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detém a verdade em injustiça. Porque a ira de Deus vem sobre aqueles. Aqui fala o seguinte, pessoal. A ira de Deus vem naquelas pessoas que detêm a verdade, que fica inventando coisas, que esconde a verdade para fazer um evangelho deles, próprios deles. A pessoa que conhece a palavra e vive na mentira e continua na mentira. Aí vem a ira de Deus sobre essa pessoa. Olha aqui, ó. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Porque eles preferem deter a verdade para viver em injustiça e mentira e engano ao povo. Que a salvação está à porta para nós, a misericórdia está para nós, e ficam inventando dificuldades para a gente ter a misericórdia de Deus. Amém? Versículo 19. Porquanto o que de Deus se pode conhecer nele se manifesta porque Deus o manifestou. Quer dizer, o que de Deus pode, porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. O que a gente conhece de Deus é porque Deus manifestou. Foi Ele que quis que a gente soubesse. O que Ele não quer que a gente saiba, não adianta a gente querer ficar inventando pirula. O Deus, Ele, o que a gente sabe dele é aquilo que Ele quer que a gente saiba dele. Mas a gente fica inventando. E aí inventam mentiras, inventam coisas que não são de Deus. Porque aquilo que Deus quer que a gente saiba, Ele mesmo manifesta para que a gente saiba. E isso é dom, é o Espírito Santo que fala. Amém? 20. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se estende e claramente se veem pelas coisas que estão criadas para que elas fiquem inexcusáveis. Quer dizer, pessoal, no versículo 20, as coisas de Deus
são invisíveis desde a criação do mundo. E o eterno poder dele, ele manifesta para quem ele quer. E a gente sabe que, porque as coisas, as coisas de Deus, invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se estende e claramente se veem pelas coisas que estão criadas. Como assim? Gente, olha aí, a gente vê Deus em todas as coisas. Os pássaros voando. Os pássaros não plantam, eles comem. Já viu o passarinho passar fome? Sabe, preocupar. Passarinho preocupar com comida. Mas Deus os alimenta. As coisas que Deus faz são coisas inexcusáveis, quer dizer, são imprescindíveis. Como assim? Se ele não fosse ele que fizesse, não tinha jeito. São imprescindíveis, não tem como não ser obra dele. Uma coisa que eu falo muito, a gente vê tanta coisa de Deus, Deus me deu isso, Deus me dá aquilo, mas e o ar? O ar é uma coisa que a gente não tem controle. A gente respira, não é verdade? E quem dá essa capacidade? São coisas inexcusáveis de Deus. Estão aí mostrando que Deus, as maravilhas e o poder de Deus. Amém? 21. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graça, antes em seus discursos em seus discursos, e desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Quer dizer, mesmo sabendo de Deus, o que nós fazemos? A gente blasfêmia, a gente faz de conta que não existe, que Deus não existe, a gente age como se não tivesse alguém ou um ser que é dono disso tudo, que é o dono da graça, que é o dono de tudo. Então, o coração fica insensato e escurece, ficou esquecido, longe de Deus, longe da presença de Deus. Amém? 22. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Olha aí, hein? Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança de imagem de homem corruptível e de aves e de quadrúpedes e de répteis. Por isso também Deus o entregou à concupiscência de seus corações, à imundícia, para desonrar seus corpos entre si. Quer dizer, a gente quer ser sábio e queremos manipular a própria palavra de Deus e até mesmo o próprio Deus, como se fosse ele falando alguma coisa, ou decretando alguma coisa, ou como se ele tivesse decretado alguma coisa. E aí Deus deixa a gente a nossa própria sorte. E a nossa própria sorte, aonde nós vamos parar? Porque a nossa carne tende para onde? Ao pecado. Não, mas que eu sou santo. Nós somos santos porque santo significa separado. Mas a carne tende ao pecado. Amém? 24. Por isso... Não, 25. Pois esses mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Olha o perigo de amar mais ao homem do que a Deus. Deus deixou homens sábios, sacerdotes, autoridades espirituais nas nossas vidas. Mas temos que tomar cuidado, porque a própria palavra fala: maldito o homem que confia em outro homem. Você está na igreja, independente de denominação. Aqui eu não vim aqui para falar de denominação, eu vim falar da palavra. Você viu lá o que está saindo da boca, confere com a palavra e pede orientação ao Espírito Santo para tocar o seu coração, para ver se bate com aquilo que está escrito, se é aquilo que Deus quer na sua vida, se é aquilo que Deus falou mesmo para você. Se você tiver fé, porque nós começamos esse livro, Justificação pela Fé. A fé, tem que ter fé, porque o Espírito Santo, aquele que Jesus falou que ia ficar com nós, que ia nos ensinar, ele está aqui e está nos ensinando. Mas os homens estão preferindo outros homens, estão honrando outros homens e colocando Deus de lado,
colocando a Cristo nosso Senhor de lado, mas ouvindo cegamente homens, andando como gado ao matadouro. Não, porque esse é a palavra, esse é o verdadeiro, aquilo é falso. Cuidado, leia a palavra. A palavra. Porque a palavra é muito bom para quem é eloquente. Pega e fala e tal. Tem teologia. Mas cuidado. E o Espírito Santo? Nós temos que confiar no Espírito Santo. Na palavra e no Espírito Santo. Houve sim. Tem muitos e muitos homens de Deus e mulheres de Deus nessa terra. Mas cuidado. Cuidado para não adorar o homem. Achar que homem é Deus. Achar que o homem fala é o final, é a palavra final. A palavra final não é de homem algum, é de Deus. Amém? Vamos lá. 26. Por isso Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário da natureza. O que acontece aqui, pessoal, nós temos que falar o que está escrito. Não adianta ficar com... querer justificar. Não, aqui fala o uso natural. As mulheres mudaram o uso natural do próprio corpo, como nós vamos ver aqui embaixo até os homens. Vamos continuar. 27. E semelhante também os homens deixando o uso natural da mulher, se inflamarem sua sensualidade uns para com outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convia ao seu erro. Olha aí. Aqui fala. Olha aqui. E semelhante também os homens deixando o uso natural da mulher se inflamarem em sua sensualidade, uns para com os outros homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. Aqui, porque geralmente na palavra ou em qualquer livro, quando se referia a homem, era a humanidade, né? Aí poderia até falar assim, não, mas aqui está falando de homem, mas aqui no versículo de cima fala da mulher. E embaixo fala o homem semelhante. É isso que está acontecendo. A natureza do homem sendo trocada pela sua própria carne. Porque eu sou assim. Não, a carne vai tender para sensualidade desvairada, louca. A carne vai tentar. É da natureza pecaminosa nossa, a natureza adâmica nossa. Mas se nós nascemos de Cristo, em Cristo de novo, nós não temos mais essa natureza adâmica. Temos que viver em santidade, separados, lutar contra a carne. Não tem meio termo, Amém? 28. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Tá aqui. Se não tem temor a Deus, Deus quer fazer, faça. Deus é tão maravilhoso que você tem um livre-arbítrio. Tá sabendo que tá errado, mas quer continuar? Continua. Deus não vai interferir. Ele vai falar, quer ir, filho? Vai. Não, mas porque eu... Perdão de quem pensa assim. Eu sou predestinado. É predestinado? Continua. Vai ver. Continua. Tá aqui, ó. Tá aqui. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus entregou a um sentimento perverso para fazer coisas que não convêm. A salvação, ela vem pela graça, pela misericórdia de Deus, não é verdade? Mas não pensem que uma vez salvo, né? Salvo. Deus deu livre-arbítrio, Deus é bom. É nós que temos que segurar e agarrar e falar, Senhor, me ajuda todos os dias. Errei, Senhor, me perdoa. Não, eu não sou falho. Todo mundo é falho. Ou mais ou menos. Não, peraí, ele é mais falho do que eu, não. Pecado é pecado e ponto. Mas ponto é pecado. Ninguém está livre disso.
Então vamos orar sempre, todos os dias. Amém? 29. Estando cheios de toda iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano e malignidade. Pessoal, nós estamos vendo todo dia nas TVs, nas redes sociais. Fornicação, malícia, inveja, coisas de tudo que está aqui. Amém? 30. Sendo murmuradores, difamadores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobediência aos pais e às mães. É o que está acontecendo, né? 31. Nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia. Isso eu vou falar para nós crentes. Nós crentes. Não, eu sou crente. Você é crente? Ixi, cara, aquele lá pecou. Aquele lá é pecado, hein? Cuidado com ele. Aquela lá, cuidado. Como é que está escrito aqui? Sem misericórdia, está afastado de Deus. Mas eu estou julgando. Nem opa, cumprimenta não, saúda não. Opa, cumprimenta não. Ó, cuidado. Cuidado. A salvação pode se perder. Amém? 32. Os quais, conhecendo o juízo de Deus, para nós, para eu e você que estiver assistindo esse vídeo, que são dignos da morte os que tais coisas praticam. Ó, como é que é? Hã? Ué, mas eu não sou predestinado? Espera aí. Os quais, conhecendo o juízo de Deus, que são dignos de morte os tais coisas praticam. Morte, mas espera aí, ué. A salvação, eu sou salvo. Meu nome está no livro da vida, não perco mais não. Cuidado. Não somente fazem, mas também se agradam dos que o fazem. E aqui termina Romanos. Amém, disso. Termina o capítulo 1. Pesado, né? No começo lindo, justificação pela fé. Mas aí vem o que é andar pela fé. Muita gente pensa, tem a noção de que andar pela fé é fácil. Que isso, irmão? Mas você é crente? Que isso? Eu vou na igreja, eu oro, eu dou meu dízimo, eu dou oferta, eu ajudo na igreja, eu ajudo as criancinhas, eu ajudo os humildes, eu ajudo tal. A salvação é pela graça, não é pelas obras. A salvação é pela graça e não pelas obras. Nós não somos dignos de nada. Nós temos que obedecer a palavra de Deus. A gente, igual eu falei, a gente tem que sim ouvir aqueles que estão lá em cima dos púlpitos para nos ensinar, porque eles estão lá para isso. Mas a gente tem esse aqui, ó. Martinho Lutero, opa, eles precisam saber. Independente de que denominação for, fala, mas espera aí, Lutero. Através dele nós temos acesso. Que aí a gente aprendeu que não há nada que nos separe do amor de Deus. Mas o homem lá é santo. Ele não me separa do amor que eu tenho a Deus. Porque aqui tem a palavra. E Jesus, quem quiser ler João, vai lá, o capítulo, o evangelho de João todinho. Quando Jesus sente que já estava chegando a hora. Ele se entristece de saber que a gente ia ficar abandonado aqui. Ele se entristece. É nítido na leitura de João quando a gente vai ler. Mas ele fala, eu preciso ir, porque se eu não for, o Consolador não vem. E é esse Consolador que eu sinto que você sente e que nos ensina. Perfeito. Nós não vamos ser. A palavra fala assim, aquele que não caiu, cuidado para não cair.
Cuidado, cuidado. Mas se caiu, levante. E se o outro caiu, ore para que levante, dê a mão. Não deixa desviar. A pessoa que cai, você volta, ela está ali, ela só está caída. Quando desvia, você chega e cadê a pessoa? Você não pode deixar o caminho para ir atrás. Você está me entendendo? Pessoal, meus irmãos, a pessoa que cai, vocês estão andando em fila, ela cai, você está indo, você fala, cadê fulano? Você volta, ela está caída, você fala, me dá a mão, vamos junto. Porque você vai, ela está lá, ela está caída, mas a fé continua, ela não tem forças. Ela errou, ela caiu, ela tropeçou. Mas aquele que desvia, que vai para outros caminhos, você chega, cadê fulano, cadê fulano? Aí ele não está aqui, porque ele desviou. E aquele que desviou, você não tem que ir atrás dele, porque ele foi para longe. Ele já não, ele não quer mais nada. Ele já está em outra coisa, ele está em outra visão. Então, ore. Aí é só oração. Amém? Não vou ficar falando muito para o vídeo não ficar grande. Que Deus abençoe vocês. Vocês tenham um ótimo dia. E semana que vem, se Deus abençoar, a gente começa o capítulo 2 de Romanos. Ok? Fique com Deus. Que Deus abençoe cada um de vocês. E lembre-se sempre, gente. Me desculpa, porque eu fico meio engasgado para falar, tá? Mas lembre-se sempre. Com Jesus vale a pena. Com Jesus vale a pena.